Diego, você tocou num ponto agora há pouco que eu acho muito importante. A comunicação da campanha do Boulos continua sendo analógica, sabe? É como as campanhas anteriores do PT, do PSOL e tal. E a linguagem hoje nas redes sociais, que eu não consigo acompanhar, é outro mundo, né? Que é muito explorado pelo Marçal. Tem que encontrar um jeito também de se comunicar com o público mais jovem. Eu estou impressionado o número de universitários, né, que vão votar no Marçal. Sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Geralmente, universitários, eu sempre fui mais à esquerda, cara. Agora, esses caras são empolgados com o Marçal. E é única e exclusivamente por causa desses TikTok da vida, aí, desse negócio que tem nas redes sociais, que é, eu acho, pela primeira vez, a principal ferramenta eleitoral numa eleição, porque já foi muito importante para o Bolsonaro, mas a televisão ainda era importante, os jornais, a imprensa tradicional. Agora não. Agora eu tenho a impressão, aí o Toledo pode explicar melhor, que houve uma mudança radical nas ferramentas de campanha eleitoral. Você tem toda a razão, Couto, que cresceu muito o alcance das redes, porém elas se dispersaram, né? Você tem na campanha de 2018, que foi a primeira grande campanha em que o Bolsonaro venceu praticamente sem tempo de televisão, era uma campanha 100% digital que empolgou toda a direita, todo mundo que estava do centro para a direita do espectro, né? Era uma situação politicamente, o entorno, digamos assim, o background ali era completamente diferente, porque era 2018 era uma campanha no auge, culminou o que tinha começado em 2013 da antipolítica contra o Exatamente. sistema, né, a Lava Jato, isso passou, né? Essa onda foi e quebrou e Bolsonaro não se reelegeu e teve a volta da política. Hoje que a gente vê a volta triunfal da política para o bem e para o mal, né? Você nunca teve um congressualismo de coalizão, para usar uma expressão do professor Rogério Arantes da USP, tão forte quanto hoje, em que o presidente da Câmara reúne a maioria e a oposição e o governo são minoria, né? Uma Mas coisa o que a gente Marçal nunca não tinha é visto antes. antipolítica? Mas o Marçal não é Então, o antipolítica? Marcel por isso que eu acho que ele tem limitação. É. Justamente porque essa onda já passou, a situação não é igual. Agora, sobre o negócio dos universitários, teve também uma mudança que a gente precisa levar em conta. A quantidade de universitários cresceu muito e o perfil dos universitários mudou também. É Então, verdade. isso talvez explique. E a penetração do Marçal não tem nenhum segmento social que ele penetre nos homens, porque nas mulheres ele é um desastre, porque é misógino, machista e todos os adjetivos que você quiser, e no jovem, que é quem consome mais os produtos digitais que ele vende. Deixa eu trazer aqui É um outro porque dado aí não é a importante. propaganda a favor do candidato, mas é a campanha violenta contra os adversários. Conto, A É. campanha também. negativa, né? Coisa que eu realmente acho que a esquerda tem dificuldade para entrar nesse campo. Ah, já teve mais facilidade, acho, mas não nesse nível, né, do Marçal de É. ocultar tantas coisas. Mas acho que a esquerda também já fez campanhas com muitos ataques, né, contra adversários do passado. Deixa eu trazer aqui um dado sobre eleitores de Lula e Bolsonaro, que o Datafolha também aponta, perdão. Marçal mantém liderança entre bolsonaristas, Boulos domina entre petistas. Então, Marçal marca 50% entre admiradores de Bolsonaro, então aqueles que votam sempre no Bolsonaro, metade deles disse votar em Pablo Marçal nessa eleição em São Paulo e 28% disseram votar em Nunes. Para o PSOL, aliás, para o candidato do PSOL, para o Guilherme Boulos, 45% dos seguidores de Lula dizem votar no Guilherme Boulos, portanto, ele aparece com um pouco menos da metade, né, dos eleitores do presidente Lula. O restante, então, 18% vão para Nunes, 9% vão para Tabata e outros 9% vão para o Datena, neste momento, segundo o Datafolha, viu, Thales? Curioso, né? É um índice, eu esperava que fosse maior pro Lula. Olha, sinceramente, eu torço que
tenha chegado o Marçal ao teto mesmo. Mas eu ainda não estou convencido disso, não, meu amigo José Roberto de Não, Toledo. o teto não é o que ele tem de intenção de voto hoje. O teto é o que ele apresenta na simulação de segundo turno. Ou seja, ele pode chegar no segundo turno, né? Ele tem espaço para isso. Se ele tem 50% dos bolsonaristas, se ele conseguir calibrar o discurso bolsonarista, conseguir fazer o Bolsonaro sinalizar que vai pular de canoa, ele pode crescer mais. É que eu acho que tudo isso é difícil, porque o Marçal é uma ameaça para o bolsonarismo. É a primeira ameaça real que surgiu de alguém que poderia roubar o bolsonarismo do Bolsonaro. Ele está roubando. Eles devem estar, mais do que todo mundo aqui, quem deve estar respirando aliviado com essa pesquisa é o Bolsonaro. Mas ele está roubando, né? O fato é que ele está roubando mesmo e o Bolsonaro está indo a reboque dele. O Bolsonaro notou que ele está roubando e está decidindo, ó, segura o pessoal aí que a gente tem que ir na rabeira. Mas essa pesquisa vai ser muito ruim para ele. Essa pesquisa vai dar... Quem ganhou mais nessa pesquisa? Tarcísio de Freitas. Porque ele vai... Como ele está bancando o Nunes, e o Nunes retomou, vai ficar... Se o Nunes se reelege, quem terá eleito o Nunes em São Paulo não é o Bolsonaro, é o Tarcísio. O Bolsonaro... aí sim pode roubar o Bolsonaro do Bolsonaro pelo outro lado. Exato. O Bolsonaro está numa situação curiosa. Ele está acossado pelo Tarcísio à esquerda dele, digamos assim, né? E pelo Marçal mais direita. Vamos exagerar, né, Thales? Não o Tarcísio à esquerda de qualquer coisa é um exagero. Mas está acossado pelo Tarcísio. É proporcional, você tem razão. Pessoal, pelos dois. É curioso, porque isso pode ser o caso do Bolsonaro. Ele está acossado pelos dois lados. Isso que a Faria Lima está testando. E tem um outro evento agora, amanhã, 7 de setembro, que pode ser decisivo nessa história do bolsonarismo. Depois da manhã, desculpa. Depois da manhã. Porque o Nunes, se ele for, ele corre um grande risco de ser vaiado. Os aliados dele estão muito preocupados, né? E o Marçal, se for do jeito que está o clima aqui na cidade que a gente vai ser ovacionado. Vai ser consagrado, né? E isso pode realmente influir na decisão do Bolsonaro. Mas talvez seja por isso que ele se mandou para visitar o Bukele. É verdade. Tem isso. Vamos trazer essa informação. Tem até aqui, Thales, já vou passar a palavra para você, mas a gente tem a apuração da Mônica Bergamo na Folha, que o Marçal viajou, disse que vai encontrar um presidente e deve se reunir com o Bukele, lá de El Salvador. Ele respondeu a Mônica pelo WhatsApp, falou o seguinte: oi, tô embarcando. Foi a resposta que ele fez. E aí a Mônica perguntou, né? Aproveitou ali a deixa, vai viajar para fora? Ele disse sim, encontrar um presidente. A Mônica apurou que entre os lugares nos quais Marçal planeja desembarcar essa semana está El Salvador, onde deve se encontrar com o presidente Nayib Bukele, e os Estados Unidos, onde tenta agendar reunião com Trump e com o ex-prefeito de Nova York também, Rodolfo Giuliani. Javier Milei da Argentina também estava nos planos do Marçal, embora ele não tenha por divulgado. Motivos diferentes, né? O Giuliani é porque o Giuliani é advogado. Quero te ouvir sobre o Bukele. Semelhanças? Há semelhanças, Toledo, entre o Bukele e o Marçal? Cópia. É uma cópia, né? Aquilo que todo gestual da campanha do Marçal é cópia descarada do Bukele. Tem dúvida nenhuma. O boné, o gestozinho. Aliás, eu estou curioso para saber quantos votos vai ter o número 3 na urna, né? Eletrônica, né? Mas, enfim, essa fuga do Marçal às vésperas do 7 de setembro, ela fala muito. Né? Tem um acordo. Por que ele vai fugir? Você acabou de dar o cenário terrível que o bolsonarismo estava para enfrentar. Se ele fosse ovacionado, seria ruim para o Nunes, ruim para o Bolsonaro. Devem ter feito algum acordo. Falar, olha, arruma uma desculpa para você não precisar ir, porque, né? Não sei o que rolou, mas existem coincidências, mas nesse caso eu acho um pouco demais.
Exato. Tem até uma foto aqui numa análise que foi feita pela nossa colega da Folha, que traz a foto dos dois, né? E mostra essa semelhança. Vou mandar aqui no nosso grupo para o pessoal abrir, do Bukele de El Salvador com o Pablo Marçal, né? Usar o boné e tal, a figura mais esguia. O Marçal emagreceu muito, né? Mudou a aparência, o visual nos últimos anos, meses em especial, né? E El Salvador, Thales, tem toda uma questão, né, que houve um fortalecimento por meio das redes sociais, mas isso trouxe medidas gravíssimas na segurança pública, né? E a gente está acompanhando algumas medidas que lá na frente, não sei como elas devem, onde elas devem desembocar, né, Thales? Pois é. Eu acho que é muito estranho essa viagem do Pablo Marçal. Muito estranho. Concordo com o Toledo que é grande a chance de ele estar fazendo isso para não